Boa noite! Paz e bem! Que coisa boa, já estamos ao vivo. Vamos começar mais uma Convida Live. Deixa eu já colocar aqui o poder da escutatória. Isso. Frei Luiz Ventura, boa noite. Boa noite, todo mundo que está entrando. Meu querido Frei Luiz, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Renata. O pessoal vai dando boa noite aí, você que for entrando. Hoje é uma noite muito especial. Nós estaremos aqui juntos com um cara sensacional que já está aí, eu acho, eu vi ele por aí. O Pedro Cordier. Pedro Cordier vai se apresentar, mas eu tive a graça de conhecê-lo em uma palestra e me ajudou muito, me fez refletir muito, e nesta noite nós teremos essa oportunidade de aprender com ele. Adriana, boa noite. Jéssica, Yasmin, vamos entrando, pessoal. Hoje à noite vocês não podem ficar de fora, não. Vai mudar muito a sua vida, eu tenho certeza, porque quando eu escutei ele falando, eu comecei a questionar muita coisa na minha vida e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Então, vamos, pessoal, chegando aí, e eu já vou chamar aqui o nosso convidado desta noite, o grande Pedro. Vamos esperar ele entrar. Ô, beleza! Boa noite, Frei. Como é que tá você, meu querido? Boa noite, Pedro. Graças a Deus por aqui está tudo bem. Na graça de Deus, estamos Que caminhando. maravilha. Por aí tá tudo bem? Graças a Deus, né? Dentro das possibilidades desse momento que a gente está vivendo, né? Então, fazendo essa ressalva, né? Uhum. Então, graças a Deus, né? Estamos aqui com saúde e a Você, partir desse estado, né? Com saúde, a gente vai você tocando. E ainda nós tá morando combinamos, na Bahia, né? tô, eu tô morando em Salvador, né? Aqui nessa terra, né? Eu moro aqui, inclusive, pertinho da praia, né? Então, apesar de eu estar nessa época de pandemia não poder curtir muito, mas eu moro aqui pertinho da praia. E a gente combinou com esse azul hoje, viu, Fê? Tá vendo? A gente tá, rapaz, a gente tá com um tom de azul assim, da mesma paleta. Nem o Se Canva tivesse como. conseguiria chegar tão próximo disso. Pessoal, o pessoal que Verdade, tá se chegando aí, combina. deixa eu falar um pouquinho aqui, porque eu conheci o Pedro em um ciclo de palestra. Pedro, me ajuda aí, que eu tô ficando meio velho. Olha o saco de boxe do Pedro. Aí, Oi. aí, é, aí é porrada, meu irmão. Aí é onde ele Ah, joga a raiva pra fora, é ali, ó. é, a gente, né, antes da meditação, né, você dá aquela extravasada, depois medita tranquilo. É, Pedro, aquele ciclo de palestras lá na Livraria Cultura, como é o Ah, o nome da encontro, pessoa que eu... Encontros da Cultura com o professor Garrido. Professor Garrido, exatamente. Gente Eu, boa demais. Um abraço quando aqui. eu morei na Bahia, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Garrido, aí ele me convidou para ir para ir assistir, né, um desses encontros. E aí tinha um cara que ia palestrar nesse encontro sobre o poder da escutatória. Pedro, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. Já achei bastante Interessante. intrigante e interessante já pelo termo, né? Porque como depois você explicou para a gente sabe de oratória, mas de Verdade, verdade. escutatória a gente sabe muito pouco.
E aí, naquela noite, eu pude aprender muito, meu coração dilatou-se bastante de tanto aprendizado com a sua palestra. Fui atrás, depois vi que você palestrou no TEDx aí da Bahia, Verdade. e vi que você tem curso, que você se dedica a isso, tá em formação para psicólogo, é psicana. Ixi, tem muita coisa boa para nos apresentar. Então, Pedro, dá uma palavrinha para a gente, se apresenta um pouquinho, além de tudo isso que eu já falei, obviamente, mas isso foi a minha versão, aquilo que eu conheci do Pedro, e eu me sinto muito feliz, pessoal, antes dele falar, porque eu fui ousado mesmo, eu fui corajoso, mandei um direct pro Pedro e disse, Pedro, eu quero fazer uma live contigo, que eu quero aprender contigo e levar esse aprendizado para as pessoas que me seguem. Quando eu vi, o Pedro disse, tá bom, vamos. Oxe, eu digo, oxe, ele aceitou mesmo. E eu fico muito feliz, Pedro, com tudo isso. Se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de ti. Ô, meu querido, muito obrigado pelo convite. Eu realmente digo a vocês que falar sobre a escutatória, né, falar sobre a conscientização da escuta, hoje já é mais do que assim uma missão, é mais até do que uma missão, sabe? Eu sinto como um propósito, um chamado, né? Isso dá sentido à minha existência quando eu colaboro nesse sentido de contribuir para que as pessoas tenham mais consciência sobre a importância do escutar, porque a escuta ela nos propicia aprender mais. Quanto mais a gente aprende a escutar, mais a gente aprende de uma maneira, e não é de modo linear não, viu, Frei? Quanto mais a gente aprende um pouquinho a escutar, a gente aprende de uma maneira exponencialmente maior, né? Então isso é muito gratificante. Tem dois lugares que eu amo estar. Uma é aprendendo, né, onde vocês estão, e onde eu estou também, né, porque a gente aprende também muito quanto ensina, mas também nesse lugar, né, de compartilhamento. Então eu adoro estar o tempo todo aprendendo e compartilhando, como você mesmo falou. Resolvi, depois de uns bons anos aí, fazer mais uma graduação, né? Eu já sou graduado em administração. Na minha época tinha negócio de ênfase, viu, Frei? ênfase em marketing, né? A gente fazia 2 anos de administração e escolhia a ênfase do que a fazer. Então, minha graduação foi de 5 anos, né? E aí, depois eu fiz 3 pós-graduações, né? E agora estou terminando esse primeiro ano de psicologia, né? Que é a ciência que eu mais estudo a minha vida inteira. E aí eu falei, ó, sabe de um, eu já colaboro bastante, né? Sou psicoterapeuta, filiado ao Combraps, eu tenho formações em timeline therapy, em hipnose clínica, em PNL. Então, assim, eu tenho muitas formações, mas era uma paixão. Então, hoje eu estou lá estudando, não pela obrigação de estar lá, mas curtindo, né, a jornada. Não estou com nenhuma pressa de formar. Eu estou ali curtindo, né? Cada aula, cada momento, né? Eu vejo às vezes os colegas dizendo assim, isso aqui é porque quero logo chegar no final do semestre. Eu digo, para mim tá tudo bacana, curtindo a jornada. Ou seja, você E está dessa vez, né, escutando. exatamente, dessa vez fazendo uma graduação, né, muito mais conectado, né, escutando, prestando atenção, se interessando mais, né? Então, o meu nível de performance tem aumentado, assim, bastante nesse processo. E você falou da palavra escutatória, ela é um neologismo, né, criado pelo mestre Rubem Alves. Ele trouxe, né, num texto, né, que ele publicou, já vai fazer quase 10 anos esse texto, e que ele fala que todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir, né? Todo mundo faz curso de oratória, mas se tivesse um curso de escutatória, ninguém iria se matricular. E eu fiquei com isso, eu fiquei pensando, porra, será que ninguém ia se matricular num curso de escutatória? Então eu aí comecei a estudar sobre o assunto e vi que não tem tantas vertentes, né? A gente tem uma pessoa aqui, outra ali, né? Você tem o Christian Dunker, que é um psicanalista assim, maravilhoso, né? Mas tem pouquíssimas pessoas falando realmente sobre escuta, né? Então aí nos últimos anos eu me dediquei a ponto de, como você falou, fui convidado para participar da seleção, né, de um TEDx, que foi um momento assim, né, muito, muito gostoso da minha vida, porque eu sempre curti esses vídeos, né?
dos TEDx, eu sempre gostei muito e tive essa oportunidade também de falar sobre o poder da escutatória num TEDx, né? Quem tiver interesse depois, dá uma procuradinha no YouTube, o poder da escutatória, e depois me digam lá o que é que vocês acharam. Inclusive um TEDx que chegou a 10.000 visualizações, hein, Pedro? Ah, foi recentemente, eu fiquei feliz com isso, porque dizem que, em média, né, cada pessoa que assiste, ele impacta em torno de 5 pessoas, né? Então a gente está falando aí de 50 mil pessoas impactadas, né? Só com esse vídeo, independente de qualquer outro trabalho que eu já tenha feito. Então é muito gratificante saber que pelo menos a gente já chegou, né, ao alcance aí de, só com esse TEDx aí, a cerca de 50 mil pessoas, direta e indiretamente, falando aí. Com certeza. Então, pessoal, o pessoal que está entrando aí, tem muita gente ainda entrando aí. Boa noite para todo mundo, né? Nós estamos, então, nesse nosso Convida Live, que é um convite que eu faço a algum amigo meu, alguma pessoa que eu admiro, que eu honro pela sua trajetória, pela sua jornada, para que a gente possa discutir sobre aquilo que ele mais aprofunda. Então, tenho a honra, nesta noite, de trazer aqui o Pedro, e queria pedir 2 coisas para vocês que estão nos assistindo. Primeiro, manda esse aviãozinho para mais gente aí, porque se eu estou empolgado para aprender com o Pedro, eu tenho certeza que tem muito mais gente que precisa também aprender. Então, para de ser passivo, se torna Boa, ativo nesse momento. E como é que você vai se tornar beleza. ativo? Já que você não está aqui podendo falar no momento, então você vai se tornar ativo mandando essa live para outras pessoas que com certeza estão precisando aprender a escutar, aprender com esse grande mestre que está aqui conosco, o Pedro Cordier. Então, o primeiro ponto é isso. Manda essa live para outras pessoas. E quando Manda você aí. apertar o aviãozinho que você disser, eu acho que eu não vou mandar para essa, não. É justamente para essa que você tem que mandar, porque é justamente ela que está precisando escutar neste momento esse nosso bate-papo. Segunda coisa, se você já tiver alguma pergunta, você pode escrever aí no comentário enquanto a gente vai conversando. Você pode escrever no Uhum. comentário. Pedro, eu peço até licença, mas eu sou um excelente aluno. Eu estou aqui com meu caderninho, Opa, minha caneta, então eu vou que anotando maravilha. tudo e vou anotar também as perguntas que vocês estão fazendo, por mais que ele não responda na hora, mas eu vou estar aqui anotando para que a gente torne esse Maravilha. bate-papo cada vez mais frutuoso, porque esse é o nosso único objetivo. Pedro, eu me assustei uma vez, e é por isso que eu me interesso muito por esse nosso bate-papo, porque faz umas 3 semanas, eu acho, se eu não me engano, aí foge minha memória o Uhum. tempo, Tá. mas faz algum pouco tempo atrás, eu estava dormindo e quando deu 3h30 da madrugada, 3h30, o meu celular começou a vibrar. E eu sou bom de dormir, eu não acordo facilmente. O celular tocou uma vez, 2 vezes. Lá para a terceira, quarta ligação, insistentemente, eu disse, não, peraí, tem alguém que está morrendo. Não é Uhum. possível, 3h30 da manhã me ligando de um número desconhecido, tem alguém que está morrendo, não é possível. E aí eu atendi esta pessoa Uhum. e, para minha surpresa, assim, para o meu espanto, era uma mãe. Uma mãe que me ligava Olha. desesperadíssima por causa de um problema específico que a gente já resolveu. Mas uma das coisas que ela me falava que me chamou a atenção, ela me dizia, Frei, eu não tenho ninguém que me escute neste momento. Aquilo eu parei e disse, como assim não tem ninguém que a escute? Ela é casada, ela tem filho, ela tem Uhum. amigos, ela trabalha num Sim. repartimento. Como assim alguém que não a escute? E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei pensando, depois eu pude fazer um trabalho com ela, de fato, sobre isso.
E eu tenho Uhum. percebido, Pedro, que uma das grandes dificuldades nossa é encontrar alguém que nos escute. Porque a Uhum. gente não sabe escutar os outros. Isso é triste poder falar isso, É. mas é uma verdade que tem Uhum. sido cada vez mais comum. A gente perdeu, está perdendo este dom que nós temos, todos temos, porque Uhum. temos ouvidos e temos coração e temos Sim, tato, porque escutamos também com sim, abraços. E, perfeito. e isso me assustou, Pedro. Pedro, qual é a importância da escuta? O que é escuta? Por que essa pessoa falou que não tem ninguém que escute se tem tanta gente na vida dela? Por que não temos mais ninguém que nos escute, Pedro? Perfeito. É excelente a reflexão, porque uma das frases que me impulsionaram a entrar, né, nessa pesquisa, né, sobre a questão da escuta foi a seguinte frase: se todos estão falando, quem está escutando? Então, ao longo das minhas pesquisas, Frei, eu fiz muita pesquisa em loco, né, em shoppings, eventos, e muita gente está se divertindo, e eu estava lá, né, observando, anotando, às vezes filmando, não para passar em lugar nenhum, né, mas para observar os comportamentos. E o que é muito comum é a gente observar pseudodiálogos, porque, na verdade, não são diálogos que acontecem, são duas pessoas falando. São duas pessoas, uma falando e outra, às vezes calada, não escutando, esperando a vez de falar. Ela às vezes está calada, não prestando atenção no que o outro está dizendo, e sim elaborando o que ela vai dizer, o que ela vai responder, o que ela vai falar em seguida. Então, eu percebi que, na verdade, existem monólogos acontecendo. Né? Dois monólogos acontecendo. Então, são duas pessoas ali ocupando o espaço que poderia ser riquíssimo para ambos, caso a escuta tivesse posta ali, mas estão os dois apenas falando. Né? Eu falei há pouco, né, que eu estava num encontro de um grupo de estudo de professores agora, né, antes aqui dessa live, de professores, assim, um grupo maravilhoso, né, elas me convidaram e a gente estava fazendo uma roda assim, de conversa bem interessante. E aí eu estava falando, né, com ela sobre essa questão de que a gente precisa necessariamente, até deve, é até um dever da gente enquanto cidadão, enquanto cristãos, enquanto pessoas que se preocupam com o bem-estar do outro, aprender a desenvolver a nossa capacidade de escutar. Porque, como você bem falou, as pessoas hoje estão tendo essa carência de escuta porque a gente não sabe, a gente não desenvolveu, a gente não aprendeu. Do dia que você nasceu até hoje, qual foi o momento que você se deparou com alguma oportunidade de aprender a escutar? A gente viu isso aonde? Não viu na escola, não viu na faculdade, não viu, nem viu nenhum curso, não viu ninguém falando sobre isso. Então a gente é carente agora. Deus é perfeito e nos fez com dois ouvidos e uma boca. Então teria um pequeno recado nisso aí, que era que a gente deveria, no mínimo, escutar duas vezes mais do que fala. É o mínimo que a gente poderia fazer para equilibrar as coisas. Então, quando às vezes você vira para seu marido, seu amigo, ou sua esposa, alguma pessoa, e você começa a falar com essa pessoa, você olha para o olho dessa pessoa e aquela pessoa não está ali. Você olha para o corpo daquela pessoa e aquela pessoa não está ali. Ela está ali praticamente cumprindo um papel. Ela não está verdadeira e genuinamente doando, né, aquele momento para você, escutando verdadeira e genuinamente o que você tem a dizer, te acolhendo. Porque a escuta, por exemplo, em tempos de pandemia, é um novo abraço. Né? A Uhum. gente hoje não tá podendo abraçar o outro, mas se você escuta verdadeiramente, ainda que mediado pelo digital aqui, né? Mas a gente pode, poxa, olhar no olho, a gente pode demonstrar através do corpo, da fala, das expressões, que a gente está aqui para o outro. Né? Então, hoje, realmente, a gente precisa ocupar esse espaço de protagonistas também na escuta. Porque a gente vive hoje na ditadura do falador.
né? Quem são os comunicadores? Aí vem na sua cabeça Faustão, Silvio Santos, não sei. Um bando de gente fala pelos cotovelos. Aí ia ver o Faustão entrevistando. Rapaz, é um negócio de doido. Ele pergunta, ele responde, ele fala, tudo, né? Ele não dá espaço para outra pessoa. E a gente chama esse cidadão de comunicador. Não, e nada contra a pessoa, Faustão. Eu, inclusive, soube que ele é uma pessoa humana maravilhosa e tal. Mas eu digo assim, é um falador, não é um comunicador. É um falador. Então a gente tem essa falsa noção, porque a gente aprendeu assim, que comunicar é falar. Então quem fala bem, e a gente acha que falar bem é falar muito, né? Quem fala bem, a gente acha que é comunicador. Mas o bom comunicador, verdadeiro, é aquele que escuta e fala o essencial, o que precisa ser dito, e de uma maneira gentil, de uma maneira que gera resultado, de uma maneira que comunica. Porque comunicar é tornar comum, é partilhar, né? Então, a preocupação da comunicação é em você perceber se há um entendimento no outro. Então, quando você fala, você deve falar com carinho, prestar atenção se o outro entendeu o que você falou. Quando você está escutando, a mesma coisa. Está aberto, mente aberta, coração aberto, né? Sem filtro, sem barreira, sem um bocado de eu concordo, discordo, acho, não acho. Porque isso só vai botando barreira entre o que o outro está falando e está chegando ao seu ouvido, né? O que você concorda e acha é problema seu. Guarde para você. Naquele momento que o outro está falando, o protagonista ali é ele, né? Então você está ali olhando para ele, você está no seu protagonismo de escuta, né? Percebendo, acolhendo o que vem de lá. E a gente não pratica isso, infelizmente. Mas isso está mudando, né? Está mudando, eu venho percebendo uma aceitação, Frei, cada vez maior, né? Hoje, graças a Deus, eu sou convidado de, assim, não tem religião, idade, sexo, escola, já falei para adolescente, adulto, para a igreja, para professor, para empresa. Então, assim, eu tenho percebido profissionais dos mais diversos. Você consegue imaginar um advogado que não escute bem? Um médico que não escute bem? Imagine, um médico que não escute bem. Né? Um professor, um psicólogo, assim, tá? Então a escuta, ela é como se fosse assim, a matéria que deveria estar em todas as faculdades. Todas as profissões precisariam ter uma matéria sobre escutatório, né? Então esse trabalho, né, isso que você fala é uma realidade, isso você viveu aí na pele, e graças a Deus ela teve você, né, para poder escutá-lo naquele momento, porque às vezes a escuta no momento certo evita até mesmo uma tragédia. Perfeito. Porque às vezes a pessoa está tão sufocada, está tão sem espaço, que ela não tem mais, ela vai perdendo as esperanças, né? Então, se ela não consegue colocar aquilo para fora, às vezes aquilo transborda e ou somatiza no corpo com algum tipo de doença, ou até mesmo com outras coisas, né? Assim, complicadas. Então, primeiro, parabéns, né, de ter tomado essa atitude, de ter escutado essa pessoa, e segundo, que muito legal esse seu questionamento. Pois é, Pedro. Teve uma vez que eu escutei de uma pessoa madura, bastante madura, de conhecimento e de fé também. Ele dizia: a gente fala o tempo todo que não tem tempo a perder, que não pode perder tempo, que essa pessoa só faz perder tempo. E eu me lembro que ele falava enfaticamente, né, a necessidade da gente aprender a perder tempo com o outro. E perder não no sentido deplorável e negativo do termo, né? Mas no sentido de estar junto. Quando eu estou com Pedro agora, eu estou com Pedro. Eu não estou com o Pedro e a televisão ligada aqui e o celular do outro lado. E o máximo que eu estou, como eu mostrei, é um caderninho, porque eu estou anotando tudo que o Pedro está falando. E não que minha mente está falando, que eu estou... Ah, não, peraí, o Pedro está falando isso, mas espera, eu vou desmascarar o Pedro. Eu vou provar que ele está errado. Eu vou fazer com que... Não! Se eu fizer isso, eu estou perdendo o maior tempo da minha vida, que é o aprendizado. Perfeito.
Eu tenho aqui 1 hora com o Pedro. Pronto. Vamos fazer 1 hora de bate-papo. Eu tenho a gente, e aí eu estou usando esse exemplo somente para a gente levar para a vida como um todo, como o Pedro falou, né? Eu tô 1 hora inteiro com o Pedro. Eu tô Perfeito. 1 hora inteiro com ele. Pedro, eu acabei de chegar de uma celebração em que infelizmente, eu não gosto muito dessas celebrações, mas foi uma celebração de 7º dia. Faleceu uma pessoa aqui da nossa cidade e essa pessoa tinha 26 anos de idade. Muito jovem, faleceu apressadamente, mas à pressa pelo desejo do eterno que ela tinha. Mas uma coisa que era interessante a gente perceber era as diferentes reações. Tinha gente desesperada, tinha gente triste e tinha gente triste, mas consolada, né? Tranquila. E quando a gente ia conversando com as pessoas, a gente percebia, as consoladas, elas diziam, não, foi excelente o tempo que eu vivi com essa pessoa. Essa pessoa me ensinou muito, eu aprendi muito com ela, a gente conviveu. As pessoas mais tristes, mais chorosas, elas diziam, não, foi bom, mas eu queria mais. E as pessoas desesperadas, elas diziam, eu não aproveitei. E aí é onde entra a nossa reflexão da escuta, da presença, né? A escuta como presença, porque muitas vezes nós estamos desesperados na vida porque a gente não está sendo inteiro, não está escutando. Eu quero aproveitar este momento com o Pedro, eu quero tirar tudo que esse cara tem de bom, porque é isso que vai fazer com que eu amanhã não esteja desesperado por algo que eu não vivi e não pude dar importância hoje. Então, Perfeito, Frei. só pegando tudo que você falou assim. Sim. Não, foi maravilhosa essa sua reflexão, porque, mais uma vez, eu estava fazendo alusão ao momento que eu estava antes, eu estava falando para elas, né, dos 3 passos para a gente escutar melhor, e o primeiro é a presença. Né? Primeiro é presença, é estar onde você está. E não é à toa que a gente veio com o mesmo tom, né, de camisa, isso não foi à toa, porque eu tenho um mantra, né, que eu faço, que tem muito a ver, completamente conectado com isso que você falou agora, que é o seguinte, se eu estou aqui, eu não posso estar em nenhum outro lugar na face da Terra. Eu não estou brincando com meus cachorros, eu não estou assistindo série, eu não estou em Nova York, eu estou aqui fazendo uma live com você. Ora, então que esse seja o melhor momento da minha vida. Então, onde eu estiver, para mim, é o melhor momento da minha vida. Se eu estou lavando o prato, eu vou lavar prato. Eu vou lavar o prato da melhor maneira que eu puder lavar o prato. Eu não vou deixar ele engordurado, eu vou ter cuidado para ele não cair, eu vou botar uma quantidade de detergente que eu não fique gastando muito detergente. Ou seja, eu vou estar trabalhando um processo de mindfulness, né, de atenção plena, vivenciando, seja lá o que eu esteja fazendo. Então, quando eu fiz uma das minhas formações que eu fiz recentemente, né, de mindfulness funcional, o Alan Pogrebinti, que o nome dele é meio assim, né? Rapaz, o bicho é importante, viu? O bicho ele mora, inclusive, nos Estados Unidos, né? O cara é feríssimo. E ele trouxe o mindfulness para a relação. Então, ao invés de você somente praticar o mindfulness, né, que na verdade o mindfulness é como se fosse uma meditação ali do momento presente, né? Você meditar enquanto você se relaciona. Então eu fiz automaticamente uma sinergia disso com a escuta. Então eu percebi que eu poderia, inclusive, praticar mindfulness, praticar atenção plena enquanto eu estou escutando. Perfeito. Então eu comecei a utilizar a própria escuta como ferramenta de me trazer de volta para o momento presente. E uma ferramenta muito legal é o seguinte, por exemplo, você estava falando comigo nesse instante
Aí você falou uma palavra que me lembrou outra coisa. Então, eu poderia, didaticamente falando, porque vem vários pensamentos na cabeça da gente. Então, didaticamente, eu poderia pegar esse gancho e ir atrás dele. Então, você falou de presença, e aí inclusive, esse é um dos passos da escutatória, inclusive esse passo, tal. Fui perdendo completamente a conexão da escuta atrás desse pensamento aqui. Então, eu percebo o pensamento, agradeço, digo, pô, legal, mas agora eu escolho escutar o Frei. Então, aí eu faço a pergunta de consciência. Eu estou escutando a voz do Frei Rogério? Porque qualquer coisa que esteja na minha mente enquanto o Frei Rogério fala, que não seja a voz do Frei Rogério, é distração. Percebe? Então, é um instrumento, uma ferramenta de meditação que você medita enquanto escuta. E quanto mais você escuta meditando na voz do outro, mais você está escutando, mais você se aprofunda na escuta do outro. Então, é uma ferramenta complexa até chegar à existência dela, né? Mas a ferramenta em si é uma ferramenta relativamente simples, mas que não é uma prática que você simplesmente, né, vai estar perfeito amanhã. Como tudo na vida, né? A gente andar de bicicleta já foi difícil, andar já foi difícil. Né? No dia que você deu o primeiro passo, sua mãe chorou, meu Deus, ele está andando. Então, até andar já foi difícil. Então, no começo, você pode achar um pouco difícil, você pode achar que, puxa, me perdi aqui e tal, mas se você começar a praticar, você vai ver que você vai ficar muito mais focado, muito mais com atenção, interesse, e é isso que diferencia, Frei, a escuta de ouvir, né? Escutar de ouvir. Às vezes a pessoa usa como sinônimo. Mas ouvir é só você utilizar a sua faculdade auditiva, só. Tá passando um carro ali, todos os sons que estão ao meu redor eu tô ouvindo. Todos. Mas eu escolho um e foco. E coloco minha atenção, me aprofundo, me interesso. Né? Como você falou, você tá aqui. Você não tá me escutando e vendo isso. Não, você tá aqui. Né? Então, essa é a diferença da escuta, né, para o processo de ouvir. Ouvir e escutar se diferencia por isso. Pela atenção, pelo interesse, pelo aprofundamento. Aproveitando a oportunidade e esclarecendo. Perfeito, Pedro. Muito bom, muito bom. Então eu posso dizer que a escuta é sempre algo atento, né? Seria Sim, isso. Sim, Ouvir, isso. Eu escuto tudo, porque de fato, Sim, eu estou você falando ouve contigo, tudo. o ar-condicionado está aqui, Isso. tá barulhando Tá o ouvindo? bichinho aqui. Isso, Né? isso, O exatamente. vizinho já ligou o som aqui. Então, Isso, exatamente. mas É isso eu aí. estou Então, ouvindo tudo, mas estou escutando o Pedro. exatamente. E aí, a gente chega a um ponto, pessoal, e eu posso dizer para vocês que, pô, brincando aí, estamos chegando aí 8 anos, né? De pesquisa, de estudo, de aprofundamento, de prática. Então, eu posso dizer para vocês que chega um momento que é como se você não estivesse ouvindo os outros sons. É como se eles praticamente desaparecessem. Tem um conceito da Gestalt, né, de figura fundo, que, por exemplo, nesse momento eu estou olhando para a câmera. Então, lá, o meu saco de areia lá, ele vira fundo. Ele vira um borrão, porque o meu foco está aqui na câmera. Então, o mesmo exemplo que eu estou falando para a visão também começa a acontecer para a audição. O que fica de figura, o que fica em primeiro plano, o que fica nítido é, por exemplo, a voz do Frei falando comigo. O resto fica aquela coisinha longe, assim. E se eu estiver tão concentrado, às vezes eu entro tanto em estado de flow, né, quando eu estou escutando, que realmente eu não estou ouvindo mesmo, né, não ouço, né, as interferências do ambiente. Né, de tanto que eu estou ali focado naquilo que está sendo dito. Pedro, isso é uma preciosidade. Isso é sensacional, isso que você nos apresenta. Inclusive, eu lembro agora que minha área é espiritualidade, né? Eu trabalho com a questão da espiritualidade, do desenvolvimento e do despertar espiritual nas pessoas. E o que eu mais escuto nas dificuldades das pessoas que me procuram é: eu não escuto Deus. Pronto.
ou se Deus não faz sentido para você, eu não escuto o Criador, eu não escuto essa força maior, essa energia. Enfim, é o que eu mais escuto. É o que eu mais vejo as pessoas falando e pedindo ajuda. É como escutar Deus. E aí você foi falando, e eu fui colocando, você falando da questão da escuta humana, e eu fui pensando, eu digo, meu Deus, com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. São os passos, né, com o Criador, Isso, é a mesma que são os passos perfeito. que a gente tem que dar de um exercício, porque Isso, é perfeito. exercício. É isso E aí. aí, por exemplo, primeiro, é você ter a capacidade também de parar de falar. Porque às vezes a gente se Claro. relaciona com Deus somente falando. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, por favor, me ajuda, me abençoa meu dia, minha avó, meu periquito, meu papagaio. E aí você não dá tempo. Segunda coisa, que aí é onde você entrou, e aí eu já trouxe para minhas aulas, para os meus cursos, que vai ser justamente isso. Você parar para escutar e você Isso. saber discernir os Uhum. ouvidos daquilo que de fato você está escutando, né? Perfeito. Você começar a discernir Uhum. de fato qual é a voz que você está dando atenção nesse momento, para que Perfeito. depois, no terceiro passo, você, quando Uhum. parar, você já saiba dizer, é de Deus, não é de Deus. Perfeito. E quer ver um paralelo legal que também vai ajudar você nessa analogia? Quando a gente está numa festa, né? Numa boate ou algum lugar que esteja o som alto e muita gente falando, aquele negócio, e aí você tá lá conversando com outra pessoa, e aí, tudo bem? Como é seu nome? Eu falo Sagitário, sabe? Né? Nem ouvir direito você tá, porque é muito som acontecendo. É muita coisa acontecendo. Então imagine que dentro da sua cabeça é como se você tivesse assim uma quantidade enorme de pensamentos, sensações, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aquela doideira, aquela agonia, aqueles barulhos e quantidade e alturas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você vai escutar Deus assim? Né? Como é que você vai se escutar? Como é que você vai escutar Deus? Né? Deus está no silêncio. Deus está no silêncio. Deus está no não dito. Poxa, muitas vezes você olha para uma pessoa, a pessoa olha para você e você sente Deus naquela pessoa. A pessoa não falou nada para você, mas você escutou o não dito. Então, é o silêncio, é o aquietar-se que vai te ajudar nesse processo de conexão, seja consigo mesmo, com o outro, com Deus. Porque no meio do bolo doido, da correria, né, tem gente, por exemplo, né, que, por exemplo, a casa não para, não agora essa época de Covid e tal, tá tudo diferente, mas que fica de segunda a segunda, que não para um minuto quieto. Não consegue. Até quando tá sozinho, bota música ou TV ligado. Não consegue ficar em silêncio hora nenhuma. Tá sempre ocupando, né, a cabeça com qualquer coisa que não os momentos de reflexão. Ou seja, não quer estar sozinho consigo mesmo. Não quer escutar, não quer se escutar. Às vezes ela não quer escutar aquele vazio que está dentro dele, né? Ouvir aquele eco daquele vazio que está a sua vida. Então quer ocupar isso com absolutamente tudo. Perfeito, perfeito. É muito importante a gente ter esses momentos, e aí, Fê, você trouxe outra coisa maravilhosa no instante na sua fala, que você falou de tempo, mas perceba que a pandemia nos deu tempo de sobra. E você fez o que com esse tempo? Você não tinha tempo para nada, legal, e de uma hora para outra você estava 3 meses em casa trancado. E você fez o que com esse tempo? Né? Você terminou aquele livro que você precisava ler, você telefonou para aquele amigo que você nunca mais tinha telefonado, você reatou laços que precisava reatar, você pediu desculpa, agradeceu, fez aquele curso que você tanto adiou, aprendeu a tocar o violão que você disse que ia aprender desde jovem, né? O que você fez com esse tempo todo que você teve, né? Então, às vezes a gente fica usando essa desculpa plausível, né? Aquela desculpa que você fala, uma desculpa tão bem dada quando fala, não, realmente. Né? As piores desculpas são essas.
É que você recebe até aplauso do outro pela sua desculpa, né? Você fica craque da desculpa. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Né? Então, é importante você aprender a estar com você mesmo. Porque, assim, eu vejo, onde um ou mais estiverem, ali também estarei, sim, verdade. Congregar é importantíssimo. Mas a principal ponte entre você e Deus é você, cara. Né? É você. É você que se predispõe. Porque Violeta uma pessoa maravilhosa, que ela fez os votos de pobreza, castidade e obediência, os votos de Francisco, sem coisa de igreja, não. Ela mesma fez, e a vida dela virou assim, a receber pessoas na casa. Uma pessoa maravilhosa que mora aqui na Cidade Baixa, em Salvador. E uma vez ela disse uma coisa maravilhosa, ela falou assim, Jesus é um gentleman, e ele nunca vai meter o pé na porta para entrar em sua casa. Ele só vai entrar em sua casa, e sua casa leia-se, né, seu coração, sua mente, sua vida. Se você abrir a porta, se você convidar, se você... Né? Então, não espere que ele vai lá e diz assim, não, vai sim, porque você vai acreditar em mim. Não vai, isso não vai acontecer, né? Então, ou você realmente se predispõe, ou você realmente abre seu coração, sua mente, sua vida, para você realmente escutar, né, o que ele tem a dizer. E esse ele, né, como você bem colocou, né, sem questão, mas cada um fique à vontade nesse processo, né? Mas para você escutar essa palavra, você precisa realmente silenciar. Perfeito, perfeito. E aí, às vezes não. Aí nós vamos precisar entrar nesse processo que você está falando, de começar a escutar os barulhos, nós vamos ouvir os barulhos, mas vamos. Começar a ter atenção para aquilo que de fato é importante e escutar o que é importante. A gente tem medo de barulho, né? Porque o barulho às vezes fala aquilo que a gente não quer falar. Então é melhor ligar um som que eu gosto, uma televisão que eu gosto, do que ouvir os barulhos internos que nós temos, né? Nossos medos, nossas angústias, nossas dúvidas, esses barulhos dão trabalho. Pedro, tem uma coisa que você falou que eu queria que você desse continuidade, porque senão para mim vai ficar capenga aqui. Você falou que tem 3 passos para escutar melhor. Então, tá, claro. Uma questão didática agora, uma questão pedagógica, que a gente já falou da presença. Estar inteiriço naquele momento. Inteiro. Então, isso. Perfeito. Nos ajuda aí com o segundo passo. Presença. O segundo passo é o não julgamento. Então é muito importante a gente olhar para o outro e para as situações como um observador e não como um julgador. Né? Até porque a gente fala em julgar, mas o que o juiz... Porque quem julga é o juiz. Né? Porque esse julgamento que a gente fala é a promotoria, na verdade. É a acusação. Não é nem julgamento, né? Porque até o juiz, ele vai ouvir as duas partes. Verdade. Se o julgamento fosse julgamento literal, eu ia escutar uma parte, escutar a outra parte, ponderar, e aí sim viria o tal do julgamento. Mas não é assim, né? Que a gente age, né? Esse tal de julgamento é a acusação, né? Você já chega com o martelo, né? É na cabeça, né? Pá! Então, o não julgamento é você não tomar o outro a partir da sua realidade, das suas réguas, né? Porque, às vezes, a pessoa está falando com você e você quer aconselhar. Não tem coisa que quebre mais a empatia, né, ali da relação do que você querer aconselhar o outro. Ah, se eu fosse você, eu terminava mesmo. Não, você não é a pessoa. Você não tem noção da caminhada dela até ali aquele momento. Né? Você não leu os livros que ela leu, você não seguiu os caminhos que ela seguiu, você não passou por todas as experiências que ela passou. Então, ao invés de você julgar, você faz perguntas de consciência. Então, ao invés de você julgar, você observa e pergunta. Ah, eu vou me separar daquele traste. Você já ponderou as possibilidades? Né? O que você vai fazer depois da separação?
E aí você faz perguntas para que a pessoa mesmo pense a respeito da situação dela. E não você ir lá e julgar e querer depois, né, inferir a sua realidade, colocar o seu mapa. Porque, na verdade, a realidade, quando fala de realidade, realidade não existe. Existe a realidade de cada um, a leitura da realidade de cada um. Não é? Por exemplo, pode tocar aí Chitãozinho e Chororó, duas pessoas ouvem. Uma pode dizer, eu adoro, outro odeio. Qual é a realidade? Então, a realidade, ela depende, né, do nosso, são os nossos mapas, né, que a gente coloca. Então, não julgar, observar. E o terceiro, né, e não menos importante, é a... Peraí, Vamos lá. calma. Calma. João Kleber. Peraí. Esse segundo tá muito pano pra manga ainda, calma aí. Você falou duas coisas muito interessantes. Ô, Frei, aqui. desculpa te interromper, mas é porque minha mãe tá aqui na live. Ela falou, Frei, não te conhecia, não? Fiquei fã. Tá vendo aí? Ó, ganhou uma fã. E a minha mãe aí que tá na... O nome é Suede Vieira, né? Isso, ela mesma aí. Ô, minha querida, ó, um beijo, que Deus te abençoe, viu? Pois bem, eu já sou fã do seu filho, agora ganhei uma fã também, que bom. Tá vendo? Pedro, você falou duas coisas muito bacanas aí dentro do não julgamento, e aí eu sei que você também é da PNL, né, da Programação Neurolinguística. Eu também tô dentro aí, fiz aí o Master Trainer do PNL. Isso aí a gente tem um pressuposto do mapa não é território. Isso, exatamente. A realidade, qual é a realidade? É a minha, sua, eu tô vendo verde, mas você é daltônico, tá vendo outra cor. Então, qual é a realidade? Então, isso é muito bom a gente enfatizar mesmo, dentro desse passo do não julgamento, porque precisamos saber que a única pessoa que disse que é a verdade foi Jesus Cristo. Foi Jesus, exatamente. Nenhum outro disse. Para você ficar se outorgando de que é a verdade, você está muito arrogante pro meu gosto. É verdade. Então, dentro desse passo de não julgamento, entender que você não é a verdade, isso ajuda muito. Ajuda bastante. Então, aí, como a Raíssa colocou aí, né? Mapa não é território. Pessoal, anotem isso aí, porque isso aí é um pressuposto da PNL, que o Pedro é super expert, que eu também estudo bastante. Então, isso aí ajuda muito dentro do processo da escuta. Quando o outro falar, eu deixo... Desculpe te interromper. Eu quero que você interrompa. Pode falar. Não, mas foi consciente, porque tem um adendo a isso daí. Além disso, a gente fala de ponto de vista de uma maneira e a gente tende a defender ponto de vista, sabe? E a defesa de um ponto de vista, a gente está vendo principalmente nesse momento aí político, né, em que as pessoas defendem seus pontos de vista. E o que é que acontece? Imagina o seguinte, ó. Eu chego para uma conversa para falar com você sobre uma viagem que eu fiz para o Rio. Aí eu falo, Frei, poxa, estive no Rio de Janeiro. O que a maioria das pessoas fala? E eu em São Paulo. Ah, eu fui na praia. E eu no MASP. Eu vi um amigo, eu vi outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei aquilo. Então tá, tchau, tal. Cara, o que aconteceu? Você no final não sabe nada da viagem do outro. E você falou o tempo todo da sua própria viagem. E você perdeu a oportunidade de perceber, né, o que o outro tinha a dizer. Então, o que acontece? Quando a gente defende um ponto de vista, a gente está com a xícara cheia. E quando a gente está com a xícara cheia, a gente está sem espaço nenhum para escutar. E se a gente não escuta, a gente não aprende. Você consegue me falar uma frase aí em russo? Não. Por que não consegue? Me diga por quê? Porque eu nunca aprendi russo. Ninguém nunca me ensinou russo. Exatamente. Então você não sabe falar russo porque você não sabe russo. Então significa que a gente só fala aquilo que a gente o quê? Sabe. A gente, sai alguma coisa da boca da gente que a gente não saiba? Não. Então se eu só falo o que eu sei, quando é que a gente aprende? Quando a gente escuta.
Então, quando eu defendo um ponto de vista, eu estou ali cegamente, né? Faz um exercício aqui, vocês que estão aí, você também fez. Coloca a mão Vai. assim e vá fechando assim, até ficar só uma mesguinha de nada e veja só uma frestinha, tá vendo? Ó? Isso é ponto de vista. E todo esse ao redor aqui, Frei, todas essas outras infinitas possibilidades são as outras vistas desse ponto que você está abrindo mão, defendendo o seu. Então, ao invés de você defender ponto de vista, exponha seu ponto de vista. Sabe, final do ano, aquelas ceias que cada um traz sua comida? Um traz o peru, outro traz a salada de maionese, outro não sei o quê. Bota tudo na mesa e você vai e se serve daquilo na quantidade que for interessante para você. Então, expor o ponto de vista torna a vida muito mais leve. Você expõe e o outro também expõe. Vocês olham aquela mesa farta e se serve daquilo que te interessar. E seja você está de xícara vazia, você escuta e com isso há aprendizado. Então você sai daquela conexão melhor do que você entrou. Então quando você defende ponto de vista, você sai daquela conexão do mesmo jeito que você entrou. Porque quando não escuta, não há aprendizado. Tá? Então eu peço desculpa porque eu precisei fazer esse adendo aí. Perfeito, Viu? perfeito. Inclusive, aí agora eu vou fazer adendo também. Inclusive, dentro do processo de autoconhecimento, né? Aí eu falo de mim, eu sou uma pessoa que tem a tendência de querer agradar os outros. Então, isso dentro do autoconhecimento, eu comecei a descobrir isso em mim e a trabalhar em mim. Bom, e aí eu comecei a perceber que eu não sabia, né? Obviamente, lidar com críticas. Eu gastava muita energia quando eu via falar que alguém me criticava, quando eu via falar que alguém falava mal de mim. Por quê? Porque aí eu começava a querer me defender. Sim. Eu comecei a querer olhar para mim e querer me defender. Eu dizia, não, você está errado. Eu não sou assim, você tem que gostar de mim. E aí eu perdia tanta energia da minha vida com isso, até o ponto de eu aprender, né, dentro dessa minha caminhada tanto espiritual quanto humana também, o ponto de eu poder aprender de que o outro também tem direito de não gostar de mim. Perfeito. Você não gosta de mim? Ótimo. Teve aí uma vez, recentemente, uma pessoa chegou para mim desesperada, né? Frei, Rogério, você não acredita. Eu disse, o que é que foi? Fulaninho não gosta de você. Tá falando mal de você. Aí eu disse a essa pessoa, eu digo, é mesmo? Aí ela, é. Eu digo, tá bom, então. Deixa ela falar, não tem problema. Deixa ela falar. Eu não vou ficar me defendendo, nem gastando toda a minha energia que eu poderia estar usando para coisas que irão dar frutos, para tentar provar àquela pessoa que eu não sou aquilo que ela está falando, ou que eu não sou aquilo que ela enxergou em mim. Né? Sim. Porque foi um modo que ela enxergou. Obviamente, talvez eu tenha acordado num dia que eu não estava muito bem e fui grosseiro. Eu sou. E ela pegou só aquele momentinho, aquele filmezinho e, né, tirou e ela pegou as conclusões. Somente aquele dia que eu não estava bem e fui grosseiro, fui bruto, fui ignorante. Tudo bem, a gente não precisa ficar provando para todo mundo aquilo que a gente sabe o que é que nós somos. Perfeito. Isso me lembra uma frase que diz assim, seja uma boa pessoa, mas não perca seu tempo provando isso para ninguém. Né? Perfeito. Então, seja, né? Só seja. E, mas olha, eu sou uma pessoa boa assim, eu faço isso, sabe? Você vai perder um tempo precioso, como você bem falou aí, né? Tentando provar para outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, do mesmo jeito que é possível a gente trabalhar a habilidade de escutar, eu digo para você, quando uma pessoa não quer te escutar, filho, infelizmente você não consegue enfiar, né, nada ouvido abaixo de ninguém. E em relação a isso que você falou aí, essa coisa de se defender, quando a gente se sente por algum motivo atacado, por que a gente se defende? Você só se defende de um ataque. Porque você não se defende se você não estiver se sentindo atacado.
E quando você está se sentindo atacado, isso começa a mexer com os nossos instintos mais primitivos. Então a gente dispara a amígdala. Né? Então a amígdala cerebelar, ela dispara o sentimento de fugir, lutar ou congelar. Então quando você se sente ameaçado, né, isso é questão de evolução. Né? A gente tá vivo por causa desses, né, desse lado também da gente, né, de reagir de certas maneiras. Ou será que é um tigre? Não, não sei, talvez não seja, comeu você. Então, por questão de evolução, ouvir um barulho, é um tigre, podia não ser, mas sabe? E a gente está aqui vivo porque a gente reagia dessa maneira. Então, quando você dispara em você o sentimento de que você está sendo atacado, ao invés de você vir aqui para o seu neocórtex, né, em vez de você vir aqui para onde está a consciência, você pensar a respeito, né, a questão cognitiva, dispara o seu lutar, fugir ou congelar. Né? Então você reage dessa maneira. E isso acontece também com o processo de escuta. Quando você se sente atacado, você não escuta mais. Você luta, foge ou congela. Né? Então é instinto até. Então, quando a gente trabalha a nossa inteligência emocional, que é outra área do conhecimento correlato a isso tudo que a gente está falando, a gente começa a perceber as nossas emoções. A gente não pode controlar porque a emoção é fisiológica. Sim. Você está nadando, aí vem uma barbatana, seu coração dispara, sua mão, tudo vai acontecer, sua pupila dilata, né? Em questão de frações de segundo, tudo isso acontece. Então a emoção é fisiológica. Agora, o sentimento, né, o que você faz com aquilo, como você racionaliza aquilo, aí você pode trabalhar através do desenvolvimento da sua inteligência emocional. Né? Para você, por exemplo, se uma pessoa te ataca, ela te atacou, mas você pode não se sentir atacado. Perfeito. Tem duas dicas, fora aquelas 3 que eu falei para você, tem mais 2. Estou vendo que o tempo já está quase no finzinho. Que uma rapaz, passa que a gente nem percebe. Ó. Uma delas, Frei, não é pessoal. Uhum. Porque se alguém age de uma maneira pesada com você, aquele é um transbordamento do estado emocional dela. Sim. É ela. Lembre da vez que você, por acaso, tratou mal alguém, porque todos nós já tratamos mal alguém, né? Então, nesse momento que a gente tratou mal alguém por algum motivo, a gente não estava no nosso melhor. Ao contrário. A gente não estava bem, não estava bem. Poxa, no trânsito aqui, xingou alguém por quê? Você está chateado porque está atrasado o Thaís, tá? Então você transborda aquilo. Então, se você consegue trabalhar, né, o mantra de que não é pessoal, você começa a exercer a graça da garça. Que a garça consegue entrar ali na lama, ela sai, né? Ela entra e sai, e ela sai branca do jeito que ela entrou, né? É impressionante, ela entra e sai, né? É a graça da garça. Então, aquilo é como se aquilo não. É como se você se transformasse num teflon. Né? Aquilo não adere em você. Porque você sabe que não é pessoal. Ele está fazendo aquilo porque ele está transbordando aquele estado dele. Não é contra Pedro, que o nosso ego diz logo, é comigo. Não, é você, pô. Mas se fosse um gato, coitado do gato, ele chupava. Se fosse um abajur, ele derrubava. Se fosse, entendeu? Então é você que está ali naquele momento. Então, se você perceber, né? Isso não é pessoal. Ele não está bem. Às vezes até tem uma dor ali. Uhum. Às vezes até tem uma pessoa... Isso ali pode ser um pedido de ajuda. Às vezes uma pessoa que grita com você é porque ele não sabe pedir ajuda. Entenda, não é que a gente vai achar bonito, não é que a gente vai... não é nada disso que eu estou falando, tá? Mas é você não tomar isso como pessoal. E a segunda dica é o interesse genuíno. Se interesse genuinamente, porque todo ser humano da face da Terra, do mais alto ou do mais baixo, mais preto, mais branco, religioso, ateu, todo ser humano tem algo a te ensinar. Certo. Todo ser humano da face da Terra tem algo a te ensinar. Então se interesse genuinamente, porque você vai aprender de todas as formas. Porque a escutatória é muito mais do que só você usar a audição. Como você falou, que achei lindo, que você falou que, né, o tato e tal, e eu realmente, a escutatória é você aprender com todos os sentidos. Meu cotovelo está encostado na mesa, eu estou aprendendo densidade, temperatura, aspereza, tudo, só porque eu encostei meu cotovelo, já estou aprendendo.
né? Então, Perfeito, a perfeito. escutatória, ela é muito maior do que somente, né, entre aspas, né, escutar, que já é um caminho, né? Pedro, e o terceiro passo, Pedro? É, eu falei o interesse Presença, genuíno, não presença, julgamento. intenção positiva. A intenção positiva é algo que muda tudo. Porque quando você tá bem, imagina assim, você dormiu bem, feliz, alegre, satisfeito, aí amanheceu, os passarinhos cantando, e você, meu Deus, que dia lindo, aí desce e fala, amor, você pode fazer um café para mim? Aí ela fala assim, acabou o café, você fala assim, tudo bem, eu bebo água, eu bebo suco, eu faço jejum, né, tal. Agora você dormiu mal, né, acordou, o olho inchado, agoniado, não dormiu direito, desceu, atrasado, aí fala, você pode fazer um café para mim? Já não tem humor, né? Você percebeu. É, Você pode é, fazer um café para mim? Acabou o café. Que casa é essa? Que nem café tem. Então você vê como a sua intenção positiva filtra aquilo que você vai, né? Porque as palavras foram não tem café igualzinho, mas sim. o seu estado positivo transformou aquilo em, né? Tanto faz, e o outro transformou aquilo numa celeuma inacreditável, né? Porque a partir do seu estado emocional. Então, quanto melhor, quanto mais você está intencionalmente positivo para se relacionar com o outro, para dialogar com o outro, melhor, mais rico, mais cheio de possibilidades maravilhosas vai ser a sua escuta. Show! Me lembrei de uma vez um pai veio conversar comigo, né? Aí ele me ensinou um negócio que eu achei bem interessante, que ele disse: Frei, quando meus filhos me fazem muita raiva, eu não falo com eles. Porque se eu for falar com eles, eu vou descer o cacete neles, não vai dar nada certo. Que aí Uhum, ele falou, meu temperamento, eu sou muito colérico, eu não sei o quê. E eu não. uhum. Quando meus filhos fazem alguma coisa que me deixa muito colérico, eu faço o seguinte com eles. Eu digo, olha, são 4 horas. 4h30, ele deu um exemplo, né? Quatro e Uhum. meia, você vai para o seu quarto agora, 4h30 eu vou para lá. E aí a gente vai conversar. Que maravilha, Ele não maravilhoso. fugiu da responsabilidade. Uhum, Ele tem que conversar, ele tem que corrigir, ele tem que ensinar. Ele não fugiu da responsabilidade, mas uhum. ele se conhecia a tal ponto que ele dizia: nesse momento, se eu for falar, vou falar besteira. Eu, ao Maravilhoso, invés de maravilhoso. ensinar, eu vou somente destruir aquilo que deveria. Então, ó, 4h30, eu vou no seu quarto e nós vamos conversar sobre isso. E aí ele Maravilhoso. disse que resolveu educar os filhos assim. Os Isso é filhos de uma já sabem, inteligência emocional, Frei. uma Isso é de uma inteligência inteligência emocional tremenda. tremenda, porque você mostra que você conhece. E mais, você aceita. Aceita não é aquele negócio de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, não. Né? Eu até sou de Ilhéus, eu posso brincar com isso, eu sou de Ilhéus. Gabriela é de lá, né, de Ilhéus. Então, essa questão é você aceitar, é você, a partir daquele estado, dizer assim, quando acontece isso, eu fico nervoso. Não é que eu goste de ficar nervoso, que eu vou ficar nervoso para sempre, mas nesse momento é minha condição. Então, como eu lido melhor com isso, ao invés de partir para o confronto, eu dou um tempo, arrefeço e aí vou lá e converso. Sensacional. É. Achei assim de uma sabedoria incrível Até esse porque exemplo. a gente tá falando de escutatória, né? E ninguém consegue escutar os outros sem estar com raiva. Se Sem eu o quê? estou, se eu estiver com raiva, Ah, sim, irritado, sim, 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 sim. colérico, eu não Isso, consigo isso. escutar ninguém. Aí nós vamos entrar em Exatamente. tudo aquilo que a gente estava falando, né? Eu vou querer me Exatamente. defender, eu vou querer Isso, julgar, eu vou querer isso, estar distante de você. isso. Então, Pedro, nesta noite eu pensei que a gente ia falar sobre escutatória, mas tivemos uma aula de inteligência emocional aqui com você hoje, viu, Pedro?
Ô, meu querido, foi ótimo, aprendi muito, não é? Porque o mais gostoso disso tudo é quando há essa troca, né? Mas quando eu vi que a gente já chegou no mesmo tom de azul, eu falei, rapaz, o bicho vai pegar hoje. O bicho vai pegar hoje, o negócio vai ser bom. Então, eu queria agradecer o convite, né? Foi super legal. O tempo passou que eu nem vi. Tem vários conceitos legais que a gente pode desenvolver também, no Nossa, conceito muito, muito. do Mihai Csikszentmihalyi, que é um dos pais da psicologia positiva, junto com Martin Seligman, que é a gente entrar nesse estado de fluxo, de a gente estar fazendo algo de uma maneira tão você e aquilo que o tempo passa que você nem percebe. Que quando eu olhei pro relógio era 9h56, eu falei, como assim? Mas dizem que coisa boa tem que deixar com gostinho de quero mais. É isso mesmo, tem razão. Não Pessoal, podemos esgotar tudo, não. Inclusive, o pessoal do meu Instagram que está aí, que são meus seguidores, nós temos aí 50, ficamos entre 50 e 60 pessoas. Então, o pessoal do meu Instagram, vocês vão, quando terminar a live, vocês vão entrar no Instagram do Pedro. Eu vou colocar lá o linkzinho, vou marcar ele. Vocês vão entrar lá e vocês vão segui-lo, porque aí vocês vão aprender mais. Isso e aqui foi, vice-versa, viu, isso pessoal? aqui foi somente um docinho que a gente deu, só É, um gostinho assim para você dizer, nossa, eu quero mais, eu quero mais. Então, pessoal do meu Instagram, vá, quando terminar isso aqui, você vai lá no Pedro e você siga, porque eu sigo e tem coisa boa demais, demais, demais lá para vocês aprenderem ainda mais. maravilha, e vice-versa, viu? O pessoal também do meu Instagram vai lá, siga, também siga o Frei Rogério, de vez em quando eu ouço os programas dele, dou muita risada, aprendo muito, né? Mas também eu gosto, eu acho que o bom humor também, Frei, é algo que deixa a gente mais propício, sabe? A gente fica mais relaxado, a gente fica mais propício do que, às vezes, aquele estado de tensão, aquele negócio tão sério assim, que você, né, tá tão tenso que não tem nem espaço para penetrar nada, né, nenhum tipo de... Então, quando você sorri, quando você descontrai, você, né, absorve, né, de uma maneira mais legal. Então, sigam lá o Frei também. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Minha mãe, meu pai, eu acho que meu pai estava aí também, viu? Acho que a família toda aí. Minha mãe e meu pai também tá aí. Né? É isso aí, Eu então é isso digo, aí. Pedro, eu deixei de ter medo de fazer live quando eu conversei com meu pai, com minha mãe, disse, pai, eu acho que eu vou começar a fazer umas lives, fazer as coisas, porque eu não era do mundo digital, né? Então eu vou começar a fazer isso. Aí meu pai e minha mãe disse, faça que a gente assiste. Aí eu digo, Pronto. então pronto, pelo menos dois eu já tenho. Pelo menos meu pai e minha mãe vão E estar lá para assistir, eu vou ensinar eles agora. também minha esposa, viu? Minha esposa também eu vi aqui, né? Tá aqui também. Então, só aí, ó, são 3 aqui com 2 aí de seu pai e sua mãe, já foram 5, né? Então a Pronto, gente já. já tava, já Mas tava o legal também ótimo. é que fica salvo, né, Frei? Então, mais pessoas depois têm acesso, né? Vão Posso deixar assistir. salvo, né, Pedro? Pô, por favor, deixe salvo, porque tem muita coisa legal aí. Eu tenho certeza que quem não assistiu ao vivo ia assistir depois também. Porque às vezes tem um tempo da pessoa, né? A gente tem o tempo de Deus, o tempo da natureza, e Sim. tem o tempo também da pessoa. Às vezes a pessoa vai assistir no momento que ela estava precisando, né, daquela mensagem. Então tá tudo certo também. Frei, mais uma vez, gratidão pelo convite, tá? E Deus te abençoe e continue nesse caminho aí de fé, porque a gente precisa de operários, né? Porque a messe é grande, a gente precisa de operário em várias frentes, né? Sim. Porque se tivesse todo mundo sendo freio, a gente também, outras coisas não estariam acontecendo. Então, é preciso do freio, é preciso a pessoa que, o professor, é preciso o gari, é preciso o médico. Então, a gente está aí, todo mundo, mas o importante é que a gente faça com amor, com dedicação, né, bem feito, e trate bem as pessoas e deixe esse legado, que não existe pessoa nem profissão melhor que a outra, né? A gente fazendo com amor, de coração, a gente vai deixando esse legado. Então, assim, agradeço esse momento e eu vou dormir hoje, assim, feliz de ter participado desse momento aqui contigo, tá bom? E a gente precisa do Pedro. Obrigado, viu, Pedro? Continua Gratidão, meu isso, querido. continua assim, Até a continua trazendo essa inteligência emocional e de vida para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Obrigado, Amém. pessoal. Até a próxima. Muito Gratidão. obrigado.
Tchau. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Próxima semana, lembrando, próxima semana nós também temos, quarta-feira, uma live só comigo, 21h07. Aí o pau quebra, aí a gente clama a espiritualidade, a inteligência espiritual pura. E quinta-feira, 20h59, um convidado, uma convidada, próxima quinta, nós vamos falar sobre neuroplasticidade. Se escutatória já é complicado, imagine neuroplasticidade. Mas vai ser uma bênção. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus, paz e bem.